Bienvenue dans la classe de français avec dialogue. Je suis le professeur de Jeremy Blesse, começando a classe. Bem-vindo à aula de francês com lição 2, segunda lição 2, para que você, quem quer aprender francês com diálogo e pronúncia, nós temos aqui diálogo do correio, o bureau de poste, o correio, ok? No correio, no número 1, nós temos aqui a pronúncia em português e número 2, temos a pronúncia em francês e número 3, né? Temos como pronunciar, ok? Então é importante que nesse curso você possa reler a lição, ver de novo e reler a segunda lição, ok? Para que você possa aprender o francês normalmente, tá? Je suis Telegram para a Suíça, tenho este telegrama para a Suíça e vamos ler sobre esse tema no bureau de poste, no correio, ok? Então, vamos começar agora, então, vamos lá. Vou ler primeiro em francês e a pronúncia em português depois, ok? Savez-vous où il y a la bureau de poste? Sabe onde há uma agência de correio? Je ne sais pas, je ne connais pas ce lieu. Não sei, não conheço esse lugar. Por favor, pode me dizer aonde há uma agência postal aqui? S'il vous plaît, pouvez-vous d'ici, il y a un bureau de poste par ici? Creio que há um quilômetro, mais ou menos, nesta rua, nessa direção. Je crois qu'il y en a un kilomètre plus loin de cette direction. C'est bien, merci. Está bem, obrigado. S'il vous plaît, le guichet de trem, por favor, onde é um guichê de selos? Regardez là, c'est la 4e par ici. Olha, é o quarto por aqui. Mademoiselle, j'ai lettré puis plusieurs pays. Senhorita, tenho cartas para diversos países. J'ignore combien je dois payer en tremble. Ignore quanto devo pagar em selos. Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Mostre-moi por obséquio. On est pour la France, 2 pour l'Amérique, 3 pour l'Argentine. Uma pela França, 2 para os Estados Unidos e 3 para a Argentina. Par les postes maritimes e par avião, por via marítima ou aérea. Celui-ci par avião, les entrées par les postes ordinaires. Este por avião, as outras pelos correios habituais. J'ai aussi une lettre que je souhaiterais expédier recomendée. Tenho também uma carta que desejo expedir registrada. Veuillez m'indiquer quels sont les timbrés qui correspondent à chaque lettre. Quero indicar-me quais são os selos que correspondem a cada carta. Je vous remercie de votre beauté, mademoiselle. Eu lhe agradeço a sua bondade, senhorita. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Não há de que, senhor. Je n'avise par de votre patience. Je vous envoyer un télégramme.
Se não abuse de sua paciência, quero enviar um telegrama. Le télégramme est là, derrière, vu l'illustré côté. O telegrama é ali, atrás do senhor, ali do outro lado. J'ai ce télégramme depuis la Suisse. Tenho esse telegrama para a Suíça. C'est un télégramme urgent, tendra-tu beaucoup arriver là-bas? É um telegrama urgente, tardará muito em chegar lá? Les prix étaient plus chers, il y avait aujourd'hui même. O preço é um pouco mais caro, chegará hoje mesmo. Je suis satisfait, voici l'argent. Estou satisfeito, eis aqui o dinheiro. Je n'ai pas d'argent dessus. N'avez-vous pas notre billet? Não tenho troco, o senhor não tem outra nota? Prenez celui-ci alors. Tome este então. Au revoir, merci. Au revoir. Até logo, senhor. Até logo. Então é importante que você leia o texto, que leia 2, 3 vezes, para que o seu cérebro significa em português, seu cérebro possa entender, certo? E com diálogo, e ele vai desenvolvendo a cada momento, a cada dia, lê o texto, relê o diálogo, coloque novamente. É importante que aqueles que querem realmente aprender francês, inglês, alemão, italiano, muitas outras línguas, seja para o seu trabalho, ou para o mercado de trabalho, ou para um curso, precise entender melhor, explicar, ler corretamente, ok? Para que você ler corretamente, para que você possa, então, aprender, ok? Então, deixe esse like, compartilhe, ative o sininho. Essa é a segunda lição de diálogo e teremos muito mais outras lições de diálogo, ok? Bon, au revoir, merci beaucoup.